o segundo texto da unidade 4, Direitos e Deveres. O gênero textual dessa vez é o poema narrativo. Ele era muito usado antigamente para falar sobre as vitórias, sobre os heróis dos povos antigos. Até porque, gente, esse tipo de história era muito mais fácil de ser memorizada. No poema narrativo tem personagens sim, e esses personagens têm problemas, e os problemas sempre são resolvidos lá pertinho da última estrofe, tá certo? Então vamos ler aqui o poema, né? Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com a bela corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido a joia escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono tentando saber? Ao cabo descobre que fora um criado que tinha perdido, havia um bocado. Entrega-lhe logo e ele ao patrão, o leve agradece ao bom do Janjão. Por ter o livrado de um susto e de um pito, não acha, meninos, esse ato bonito? Mas que história bonita, né? Essa história do Janjão, né? Ele se usou da honestidade, até porque ele está cumprindo com o dever dele, o dever de devolver, procurar quem é o dono do objeto. Gente, vocês gostaram dessa história? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para a página 48 e 49. Na página 48 e 49 tem assim, para compreender o texto. Um pouco de conversa, até porque um pouco de conversa não faz mal a ninguém. Aqui na letra A da primeira questão, ele está perguntando assim, qual é a história do poema Achei um relógio? A história do poema Achei um relógio é a história de uma pessoa, né, de um personagem chamado Janjão, que encontrou um relógio. Na sua opinião, por que Janjão pensa, agora sou gente, ao achar o relógio? Será, gente, que um objeto faz a gente se tornar mais importante? Pensa aí direitinho, gente. Será que o mais importante no ser humano não são suas características e sua personalidade? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Porque em seguida, ele pensa que é um ladrão. Ele achou um objeto no chão e tomou posse desse objeto. E de repente ele pensa que é ladrão. Por quê? Qual é a atitude que ele deveria ter tido ao encontrar o objeto? Você achou bonito o ato de Janjão? Porque no final, Janjão pensa direitinho e procura o dono do relógio. Então, vocês acharam bonito essa atitude do Janjão? Aqui, em compreensão, a tia já até deu uma explicada a respeito do poema narrativo, não foi? E que ele é muito antigo. Já nesses pontinhos verdes, eles estão dizendo como é constituído as partes de um poema narrativo. No primeiro pontinho verde tem assim, situação inicial, aquilo que vinha acontecendo inicialmente, ou seja, Janjão encontrou um relógio. Conflito é o fato que muda o que estava acontecendo. Ele estava tão alegre, Janjão, de repente ficou preocupado, porque ele começou a achar que ele era um ladrão. Desfecho é a solução do conflito. Ele achou por bem procurar o dono do relógio e assim poder, devolver o relógio. Essa história é muito divertida, né, gente? Essa história é muito legal. Ela tem a nos ensinar bastante. Agora nós iremos responder a segunda questão.
Numere os fatos na ordem em que ocorreram na história. Temos aqui o primeiro quadradinho. Janjão encontra o criado que tinha perdido o relógio e entrega-lhe a joia. O criado feliz leva o relógio ao patrão. Que momento será esse, pessoal? É o momento 1, 2, 3 ou 4? Conforme a tia Jússi vai explicando, você pode estar respondendo. Nesse outro quadradinho nós temos: Janjão procura o dono do relógio para devolvê-lo. Que momento é esse? É o momento 1, 2, 3 ou 4? Isso, muito bem. Agora vamos para o terceiro quadradinho. Janjão encontra um relógio e fica muito contente. Que momento é esse, gente? É o momento 1, 2, 3 ou 4? Isso, muito bem. Agora vamos para o último quadradinho. De repente, Janjão se dá conta de que não podia se apossar do objeto sem antes tentar saber quem era o dono. Que momento, gente, será esse? É o momento 1, 2, 3 ou 4? Isso, muito bem. Com a questão 2 respondida, vamos para a 3. Em que verso começa o conflito? Gente, vocês vão contar aqui, ó, os versos lá na página 46, tá certo? Os versos são essas linhas aqui, tá certo? E aí vocês vão contar até chegar no momento em que Janjão começa a ficar preocupado, tá certo? Na quarta questão, é mais para a gente pensar. Na sua opinião, essa história se passa nos tempos atuais? Por quê? Eu vou dar uma dica para vocês. O relógio de bolso é um relógio muito antigo. Então, vocês vão refletir, vão analisar e vão pensar. Essa história se passa nos tempos atuais? Pense aí direitinho. Vamos aqui à quinta questão. Releia o trecho. Achei um relógio! Gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Vamos saber o que é que essa questão quer com essa estrofe? Vamos lá? Letra A. Circule a fala da personagem. Lá na história do conto de Lia, nós percebemos que antes da fala das personagens sempre tinha um sinal de pontuação, que não era o travessão, eram as aspas. A dica dessa questão já foi dada, não é isso? Até porque nós podemos representar a fala das personagens com as aspas ou o travessão, tá bom? Letra B. Subline a fala do narrador. Se você conseguiu encontrar a fala da personagem, que é só uma, você vai conseguir com certeza compreender onde está a fala do narrador. Letra C. Que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala da personagem? A tia Jússi já até falou sobre isso, não já, gente? Se você precisa de um tempinho para responder, você pode dar uma pausa e depois continuar, tá bom? Vamos lá? Fique sabendo, agora vamos ficar sabendo. O poema narrativo apresenta versos e estrofes. Aqui nós temos a estrofe e aqui são os versos, não é isso? Aqui nós temos a estrofe e aqui nós temos os versos, não é isso? Isso, muito bem, você lembra disso, né? Geralmente os versos têm o mesmo tamanho. As estrofes têm o mesmo número de versos. E as rimas são bem marcadas para facilitar a leitura e compreensão da história. No caso, nós temos aqui: achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Então, podemos perceber que as duas palavrinhas que têm um som semelhante é
É Janjão e mão. Podemos perceber que é Janjão e mão. Então, entendemos que Janjão e mão são palavrinhas que rimam. Isso, são palavrinhas que rimam. E a rima ela está presente aqui no segundo verso e no último verso. No segundo verso e no quarto verso, não é isso? Vamos para a sexta questão? Quantas estrofes tem o poema? Você vai contar, você vai lá na página 46 e vai contar quantas estrofes tem o poema, tá bom? E depois, aqui na sétima questão, você vai contar quantos versos tem cada estrofe. Você vai contar em cada estrofe quantos versos tem, mas é em cada estrofe. Você não vai contar todos os versos, você vai contar somente os versos que tem em cada estrofe. Pinte as rimas no poema. Inclusive, a tia Jússi já explicou para vocês onde vocês podem estar encontrando os versos que têm as rimas. A tia Jússi já deu uma explicadinha, né? E vocês já prestaram atenção e vai ser bem fácil vocês irem até lá no texto, página 46 e 47, para vocês encontrarem as palavras que rimam. Nona questão, é uma questão para pensar. O narrador termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? Gente, quem poderia ser esses meninos? De quem o autor, para quem o autor está se referindo? Para quais pessoas o autor está falando essa frase, não é isso? Pensa aí direitinho. Agora vamos aqui, educação em valores. Vamos falar da atitude de Janjão, que foi uma atitude de honestidade. Aí nós vamos ler aqui esses pontinhos verdes e vamos estar pensando sobre eles. E você, já achou alguma coisa e devolveu ao dono? Você já achou alguma coisa que devolveu para o dono? Segundo pontinho verde. Já perdeu alguma coisa que tinha um valor especial para você? Conseguiu recuperá-la? Você já perdeu alguma coisa que você gostava muito? Você conseguiu recuperá-la? Vamos aqui ao último pontinho verde. Conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de quem o encontrou? Você conhece alguém que já conseguiu, né, de fato, recuperar o seu objeto de valor? Pensa direitinho aí sobre essas questões, tá bom? Até a próxima aula de português.